e os cachorros foram latindo e começaram a morder a perna dele. Eu ouvia gritos: sai, sai, sai! E eu gritava do outro lado: pega, cachorro, pega, 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 pega! E os cachorros cada vez mais atacavam aquele bicho. Ele passou correndo, voou pelo meio da cerca de arame farpado. Eu me chamo Pedro. Eu moro numa cidade do estado de Goiás chamada Jataí. Mas eu não nasci aqui, nem sempre morei nesta cidade. Na verdade, eu fui criado aqui, mas eu nasci em Minas Gerais. Eu sou mineiro, tanto eu, minha família também, meus irmãos. Eu nasci em Belo Horizonte, mas os meus pais, com a intenção de comprar terras e poder trabalhar na agricultura, eles se mudaram aqui para Goiás, onde o meu pai sempre tinha um sonho de criar os seus filhos e sustentar a família vivendo da agricultura. E desde lá, eu fiquei morando aqui nesse lugar. 2 irmãs foram morar em São Paulo, cresceram, se casaram e se mudaram para o estado de São Paulo. Eu tenho outro irmão que trabalha na área civil aqui na cidade de Jataí. Mas eu acabei seguindo a profissão do meu pai. Eu gosto muito de trabalhar na terra, sempre gostei, sempre ajudava meu pai. Meu pai acordava cedo, ia para a roça, eu ia com ele. Quando não tinha aula na escola, claro, porque ele não deixava faltar da escola também. Mas chegou um certo momento que eu precisei me afastar da escola para poder trabalhar e dar, assim, uma garantia de sustento melhor para toda a nossa família. Eu confesso que eu não ganho muito dinheiro com isso, não. Eu tenho uma pequena faixa de terra aqui na cidade de Jataí. Eu trabalho com plantações, mas eu agradeço a Deus que o que eu tiro da terra garantiu o sustento da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. A gente não passa necessidade. Uma certa vez, quando era uma época de colheita de milho, eu percebi que antes de colher aquelas espigas, estavam sumindo bastante espigas lá da minha roça. E eu comecei a montar uma vigia. Eu pensei, eu vou pegar esse ladrão de milho. Tudo bem, se é uma pessoa que passou ali e pegou algumas espigas para matar a fome, não ia fazer mal nenhum para a pessoa. A pessoa estava com fome, né? Lógico que ela deveria ir até a minha casa e pedir, de forma alguma negaria umas espigas para ela ser sustentada. Mas estava sumindo bastante, e parece que a pessoa que estava entrando ali estava levando de caixas cheias de espigas, então com certeza já não era para o consumo próprio, já talvez seja para comércio. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça: vou pegar essa pessoa, eu vou descobrir quem é. E por várias noites levei meus cachorros também junto comigo, ficava escondido lá no meio da plantação de milho, esperando que a pessoa viesse até aquele lugar. Até que numa noite assim de lua cheia, eu vi uma movimentação longe. Uma pessoa estava chegando. Parecia um homem que estava vindo devagar, trazia alguma coisa da costa. Acho que era uma caixa, na qual ele encheria de espigas de milho. Eu fiquei esperando, os cachorros também começaram a querer latir. Eu acalmei os cachorros para deixar o homem se aproximar. Ele ainda estava fora da cerca da nossa terra. Ele abaixou, começou a passar por baixo da cerca de arame e depois ele começou a vir na nossa direção. Ele precisava vir até um certo ponto da plantação de milho, porque ali ao redor da cerca, a pessoa que pegou as espigas já tinha levado todas. Só tinha os pés de milhos ali vazios, não tinha espigas nenhuma mais lá. A pessoa que passou por ali nas outras noites levou todas as espigas embora. Com o raio da lua, eu percebi que não se tratava de um homem. Parecia um bicho esquisito, tamanho de um gorila. Aí eu pensei assim: será que é um lobisomem? Eu sempre ouvi a história de lobisomem. As pessoas aqui do estado de Goiás sempre falavam de histórias de lobisomem que aparecia na noite de lua cheia. E naquela hora eu comecei a ficar meio preocupado. Será que hoje eu vou encontrar um lobisomem aqui na terra onde eu moro? Será que é o lobisomem que está vindo roubar milho? Esperei mais um pouquinho e vi que realmente não era um homem, não. Tinha um corpo todo peludo. Eu fiquei na dúvida: vou encarar esse bicho? Solto os cachorros em cima dele? De repente os cachorros
não consegui mais controlá-los e os cachorros saíram correndo atrás dele. Mas eu fiquei pensando, mas se fosse um lobisomem de verdade, o cachorro teria medo, ficaria chorando ao meu redor ou sairia correndo e voltaria para casa. Mas naquela noite, os cachorros saíram latindo e foram para cima daquele bicho que estava vindo ao nosso encontro. Aquela coisa, aquele homem, não sei o que era, saiu correndo. E os cachorros foram latindo e começaram a morder a perna dele. E eu ouvia gritos: sai, sai, sai! E eu gritava do outro lado: pega, cachorro, pega, 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 pega! E os cachorros cada vez mais atacavam aquele bicho. Ele passou correndo, voou pelo meio da cerca de arame farpado e gritava apavorado porque os cachorros estavam mordendo ele. E depois eu fui até a cerca onde aquele bicho passou. Eu percebi que ali havia pelos grudados no arame farpado. Pelos do corpo dele ou de uma certa fantasia que ele estava usando para tentar apavorar as pessoas ao redor de onde ele entrava para roubar os seus milhos, as espigas de milhos. Ele conseguia assustando, apavorando as pessoas, os donos de terras por ali. Mas comigo foi diferente. Graças a Deus que eu estava com os cachorros. E eu fiquei em dúvida, não sabia que se enfrentava ou se ficava somente olhando, mas os cachorros não esperaram e tomaram uma atitude, correram atrás daquela coisa e botaram ele para fora da nossa terra, pela cerca de arame, deixou um pedaço da roupa pendurada ali. No dia seguinte eu fui até um bairro próximo e lá eu encontrei um conhecido meu sentado na porta de um bar. Ele estava de cabeça baixa e estava todo ralado, machucado. Eu parei a perguntar para ele: ô seu João, o que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está ralado assim? Rapaz, nem te conto. Ontem à noite eu bebi um pouco demais, bebi umas cachaças demais. E eu estava indo embora para minha casa, acabei enroscando o pé ali naquela descida. Sabe aquela descida ali que vai até perto da minha casa, vai na direção da minha casa? Eu acabei escorregando, caí, fui parar lá embaixo, rapaz. Olha, fiquei todo ralado aqui. E eu pensei, bebida demais, ontem à noite, caiu na ladeira. Mas não parecia não que ele havia bebido demais. Ele não demonstrava que estava com ressaca. Parecia mais alguns ralados de cerca de arame farpado e também algumas mordidas nas pernas que pareciam mordidas de cachorro. Eu fiquei pensando, será que foi o seu João que foi fantasiado lá na minha roça pegar os milhos? Até perguntei para ele: seu João, o senhor gosta de milho? Ele falou: eu não gosto muito não sou muito chegado em milho não. Mas por quê? Eu falei para ele: não, se o senhor quiser, o senhor pode ir até a minha chácara lá, eu vou te dar algumas espigas para o senhor levar para tua casa, levar para os teus filhos, né? Vai lá, eu tô colhendo, eu vou acabar de colher e vou trazer para vender nas mercearias também, na feirinha do fim de semana aqui em Jataí. E ele falou: não, muito obrigado, eu não quero não sou muito chegado em milho, deixa isso para lá, mas agradeço, viu, agradeço mesmo. Aí eu me despedi do seu João, segui pro meu caminho, fui fazer o que precisava fazer ali no bairro, comprei algumas coisas e voltei lá para casa. Chegando em casa, eu comentei com a minha esposa sobre o seu João, que ele estava machucado, todo ralado, e a minha esposa disse: sabe, Jorge, eu conversando com as minhas amigas da chácara vizinha aqui, ela disse que uma certa noite também o esposo dela viu um animal entrando lá na chácara para roubar verduras. Ele trazia uma caixa na costa também e ele enchia aquela caixa e levava embora. E o marido dela ficou com medo de enfrentar aquela coisa que ele não sabia o que era. Na cabeça dele era um lobisomem. E só pode ser esse seu João então que estava usando alguma fantasia e vinha vestido até as terras para levar as verduras e também os milhos que ele enchia as caixas e levava para casa. Mas se foi ele acabou se dando mal, porque os cachorros deram uma lição nele. Acabou aquela roubalheira de milho durante a época de colheita nas nossas chácaras. Nunca mais ele apareceu ali. Se foi o seu João mesmo, ele assustou muitas pessoas, mas desta vez ele se deu mal. Os cachorros também pegaram ele, e quem acabou sendo assustado e ficou com muito medo depois foi o próprio seu João, que se fantasiava de lobisomem para assustar as pessoas. Bom, isso é o que a gente pensa, né? Porque algum tempo depois,
eu ouvi o comentário de que estava surgindo um lobisomem numa cidade vizinha também, e as pessoas estavam apavoradas, mas lá eles não estavam roubando milho. O que estava acontecendo é que estavam subindo galinhas lá dos galinheiros. E os criadores de galinha estavam preocupados já, estavam até arrumando uma forma de capturar aquela fera. E eles estavam certos de que um dia ou outro essa fera cairia na armadilha deles, porque eles já estavam tendo muito prejuízo com o sumiço das suas aves, que eles cuidavam, que eles criavam para o sustento também, de carne e ovos também que eles vendiam para os comerciantes, e assim eles mantinham a lucratividade, mantinham o ganho para o sustento familiar. E aquele animal estava dando prejuízo já. Agora, eu não sei dizer se é também o seu João que foi para a cidade vizinha e começou a agir de forma diferente. Se for, um dia ou outro ele vai ser pego. Eu espero que não seja ele, porque os vizinhos, os criadores de galinhas, os donos de galinheiros, estavam muito revoltados e disseram que iam dar uma sova muito grande na pessoa. E se fosse um lobisomem também, ele ia levar uma surra tão grande que nunca mais voltaria naquela região. Espero que não seja o seu João, para o bem dele.